Bom dia, amados, pedindo a proteção de Deus para todos nós, sabedoria, para que a gente entenda a palavra de Deus corretamente e aplique em nossas vidas. Hoje o nosso assunto está em Gênesis 33. E o título é Como Jacó reagiu na ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, que é algo que atinge todos nós. Todos nós, não tem exceção, até os bebês têm um momento na vida em que sente certa ansiedade, causado por diversos motivos, por dor, pelo ambiente, por situações. Mas a ansiedade, ela pode ser normal e pode ser uma ansiedade que fica em nós por um período prolongado, nos causando muitos problemas. No caso de Jacó, ele passou 20 anos com um problema dentro de si, que nós já sabemos. E isso nós vamos ver que trouxe ansiedade na sua vida. Se a gente pensar sobre o nosso cérebro, se ele está ansioso ou não, o nosso cérebro está sempre aprendendo, não é? A gente tem que pensar naquilo que a gente está pensando. Não é simplesmente pensar aleatoriamente sobre diversas situações, mas a gente tem que saber traçar a linha de onde parar de pensar. Até que ponto nós podemos resolver um assunto por nós mesmos, porque Deus quer que a gente faça isso. E até que ponto a gente é incapaz de resolver aquele problema e daí a gente entrega nas mãos de Deus. Significa que a gente já não está alimentando o nosso cérebro com aquele problema, mas a gente está confiante de que Deus de alguma maneira vai resolvê-lo. Passe um dia observando o seu cérebro. Se a gente, por exemplo, alimenta muita alegria no nosso cérebro, o nosso corpo todo está alegre. Se a gente alimenta tristeza, o nosso corpo está triste. Muitas coisas que a gente alimenta no nosso cérebro traz consequência no nosso corpo e também para todos à nossa volta, porque o nosso psique muda completamente. Para a gente entender o que é isso, vamos supor que você decide assistir um filme de terror. Aí você está lá comendo a sua pipoca, assistindo o filme de terror, de repente vem aquela cena horrível, aquela cena que dá muito medo. O que vai acontecer? Por 20 milissegundos, o seu cérebro vai mandar uma informação para o seu sistema nervoso de que você está em perigo. Porque é essa informação que você está recebendo no seu pensamento. É algo mais ou menos assim. Agora veja que depois desses 20 milissegundos, você provavelmente vai pensar, é só um filme. Deixa para lá, até pensei que era a vida real, porque fazem o filme parecer tão real que parece que a gente está mergulhado naquela situação, parece que a gente está vivendo aquilo, não é? Pois é, mas os traumas da nossa vida real não acontecem como filme de terror. O que acontece quando a gente está vivendo uma situação muito difícil, muito traumatizante, uma situação fora do nosso controle? O que é que acontece? O nosso sistema nervoso comunicando com o cérebro, aquela situação dos 20 milissegundos são enviados para o nosso cérebro e a gente entra naquela situação que a gente tem que lutar ou a gente tem que correr, abandonar aquilo. Mas como o problema ele é prolongado, o que é que acontece? Toda essa carga de energia fica dentro de nós. E veja que a situação que Jacó se encontrava com esse problema, em que o irmão dele o queria matar por 21 anos,
ele ali vivendo aquela expectativa, aquela insegurança, sem tentar resolver esse problema, é uma situação mais ou menos assim, que algo estava dentro dele, mas ele não poderia se libertar. Por quê? Por causa do orgulho. Para entender isso, é como se a gente tivesse um alarme dentro de nós que estivesse quebrado. E esse alarme não para de tocar o tempo todo, prim, 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 o tempo todo. Você já pensou o dano que traz para a pessoa ficar ouvindo esse alarme 24 horas por dia? Pois é, gente, mas é um tipo de situação diferente daquele medo de quando você vai no dentista. Que é um medo que vai passar rapidamente, que você vai ver que não tem sentido, é um medo normal. Aí temos que pensar o seguinte: se o nosso cérebro está fora do controle, significa que algo ou alguém está controlando o nosso cérebro. Podem ser as forças malignas, sim, mas podem ser, na maioria das vezes, nós mesmos. Que estamos deixando as preocupações, os traumas, os problemas, coisas que a gente sente impotente para resolver, tomar conta do nosso ser. A gente não está sabendo deixar as coisas ir. Tem muitas coisas na nossa vida que tem que ficar lá por um certo período e daí a gente tem que deixar as coisas irem. Enquanto a pessoa não fizer isso, significa que o seu cérebro está alimentado pela dor. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer que a gente alimente o nosso cérebro com problemas, com dor, com medo, com angústia, ansiedade. Não, Deus quer que a gente alimente o nosso cérebro, principalmente com a sua palavra. Que a gente viva uma vida obediente e feliz. Temos que consultar a Deus. Nós temos que perguntar para Deus o que é que nós devemos fazer e Ele vai falar no nosso coração. Ele vai falar e vai nos livrar de muitas coisas. Na época de Jacó, Jacó não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje, religiosamente falando e cientificamente falando. Aí nós vamos ver que a situação de Jacó é totalmente diferente, mas todo o progresso científico, todo o progresso que aconteceu no planeta Terra foi com a ajuda de Deus, foi com as bênçãos de Deus e as coisas boas foram feitas para nos ajudar. Vamos à palavra de Deus para vermos o que é que aconteceu em referência a Jacó, que ele estava sentindo muito ansioso em encontrar o irmão. E neste capítulo ele vai encontrar o irmão. Vamos ver o que é que aconteceu. Vamos ver se Jacó tinha razão de estar ansioso. Leitura de Gênesis capítulo 33, versículos de 1 a 20. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram.
Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas, e amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo à cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou Elohe Israel. Vimos aí que tudo que Jacó havia antecipado na sua ansiedade aconteceu ao contrário, não foi? O irmão veio, o abraçou, fizeram as pazes, mas como é que estava Jacó antes desse encontro? Muito ansioso, muito preocupado. Mas Jacó também ainda estava com seu narizinho erguido e tentando fazer as coisas por própria conta. O que é que ele fez primeiro? Ele mandou mensageiros encontrar o seu irmão e falar para o seu irmão que ele estava vindo para ter certeza de o receber bem. E ele estava tão nervoso que ele imaginou que o irmão estava vindo para matá-lo. Aí ele resolveu dividir a sua caravana em grupos. E daí mandou presentes para o seu irmão na frente também. Mandou mensageiros com esses presentes. E daí vem uma mensagem para Jacó dizendo que Esaú estava vindo com 400 homens. A ansiedade de Jacó subiu no limite que ele nem esperava.
Neste capítulo nós vamos ver que o que aconteceu realmente foi o oposto. Veja só, o que eu disse no começo, que o nosso cérebro está sempre aprendendo. Aquilo que a gente pensa e coloca no nosso cérebro é o aprendizado de vida que o cérebro está dando para o nosso corpo. E toda a ansiedade que Jacó estava sentindo, ele também estava passando para todo o seu corpo e para as pessoas à sua volta. Veja que situação aí. Depois de 21 anos, eles se reconciliaram, as apresentações familiares foram feitas, Esaú tomou conhecimento de tudo que Jacó tinha e relutantemente aceitou o presente de Jacó. Jacó, em seguida, ele não quis ir junto com o irmão para a sua terra natal, dando desculpas, e concordou em encontrar o irmão em Seir. E daí, por algum motivo, ele resolveu ir para outro lugar. Ele resolveu ficar em Sucote. Jacó resolve reconstruir um altar que Abraão tinha construído no passado. Mas aí, interessantemente, ele colocou seu próprio nome nesse altar. El Elohe Israel. Significa Deus, Deus de Israel. Vocês se lembram que durante a luta entre Deus e Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Sim. E agora ele está colocando o nome desse santuário de Israel. Não tem muitas novidades nesse capítulo, mas foi muito bom a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade. E nós, nas nossas ansiedades, nos nossos problemas, nós não temos por que não ir a Deus primeiro, buscar a Deus, falar com Ele, tentar resolver os problemas, sim, por nós mesmos, porque Deus espera isso de nós. Deus não quer que nós cruzamos os braços e deixamos tudo para Ele, não. A nossa sabedoria, os talentos que Ele nos deu, não é para enferrujar embaixo da terra, não. A gente tem que usar porque são bênçãos de Deus para nós. Vamos pensar nisso em todas as situações da nossa vida, principalmente aquelas que nos fazem ansiosos, porque a ansiedade alimenta o nosso cérebro de algo que vai tirar todo o nosso corpo de uma zona confortável e vai trazer para uma zona muito desconfortável, causando outras doenças, causando problemas para o nosso coração, abreviando a nossa vida, e tudo isso é pecado para Deus, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, mantê-lo da melhor maneira possível para agradar o Pai. Nós vamos agora, então, ao teste relâmpago sobre Gênesis 32, é bem curtinho, está muito fácil, sem medo, vamos lá revisar a palavra de Deus e relembrar o que aconteceu no capítulo 32. Sejam bem-vindos à revisão e teste relâmpago sobre Gênesis, capítulo 32. Jacó enviou mensageiros adiante da sua caravana, pedindo que o irmão Esaú o recebesse, sim ou não. Escolha apenas uma opção, sim ou não. A resposta correta é sim. Jacó enviou mensageiros adiante da sua caravana, pedindo que o irmão o recebesse bem. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas,
Envio agora esta mensagem ao meu Senhor, para que me recebas bem. Gênesis 32, versículo 5. Qual foi a resposta de Esaú a Jacó sobre como ele iria recebê-lo? A. Ele iria recebê-lo muito bem. B. Ele estava indo ao seu encontro com 400 homens. C. Ele iria esperar Jacó em sua casa. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é B. Ele estava indo ao seu encontro com 400 homens. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Gênesis 32, versículo 6. Qual foi a reação de Jacó ao saber que o irmão o iria encontrar com 400 homens? A. Medo e angústia. B. Felicidade. C. Agradecido a Deus. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é A. Medo e angústia. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Gênesis 32, versículo 7. Jacó lutou um homem, Deus. O que ele fez a Jacó? A. Ele deu aquela terra a Jacó. B. Ele deslocou a articulação da coxa de Jacó. C. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Escolha uma ou mais opções. Respostas: B. Deslocou a articulação da coxa de Jacó. E C. Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Gênesis 32, versículo 25. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 32, versículo 28. Por que Deus deslocou a articulação da coxa de Jacó? A. Para ensinar Jacó a perder. B. Para ensinar Jacó a lutar. C. Para ensinar humildade a Jacó. Escolha apenas uma opção. A resposta correta é C, para ensinar humildade a Jacó.
Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Gênesis 32, versículo 31. Por que sabemos que Deus não perdeu a luta para Jacó? A. Porque o poder de Deus é maior que o de qualquer ser vivente. B. Porque se um anjo pode matar 185.000 soldados numa noite, imagine Deus. C. As opções A e B estão corretas. Escolha uma ou mais opções. A resposta correta é C. As opções A e B estão corretas. A. Porque o poder de Deus é maior que o de qualquer ser vivente. B. Porque se um anjo pode matar 185.000 soldados numa noite, imagine Deus. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte, segundo Reis 19, versículo 35. E aí, como é que você foi no teste? Me fala, espero que você tenha saído bem, mas se não, há sempre a oportunidade de assistir o vídeo novamente e refazer o teste. Isso aqui é apenas uma revisão para que a gente guarde, alimente o nosso cérebro da palavra de Deus. Porque toda vez que a gente alimenta o nosso cérebro da palavra de Deus, na hora que a gente mais precisa, ela está lá. E a palavra de Deus traz o alimento sublime para o nosso corpo. Com a palavra de Deus, o nosso corpo floresce para uma vida muito feliz e muito saudável. Que Jesus nos abençoe, um bom dia, muita paz, muita saúde. Que Jesus traga luz nos seus caminhos. Amém.